Quem não conhece a Mariane Pneumonia, onde Assis. Jesus. Mariane Assis Costa Souto, né? Mas Mariane Assis. Mariane É, Assis. Mariane Assis. Ginecologista e obstetra. É. Pronto, vou gravar. Oi, pessoal, que bom ter vocês mais aqui Pro, volta. Ai, meu Deus, se ela tá fazendo isso, que dirá eu? Oi, pessoal, que bom ter a companhia de vocês mais uma vez. Nós estamos iniciando a nossa websérie neste mês de maio. E o mês de maio é um mês dedicado às mulheres. E das outras séries que estão vindo por aí, todas serão falando sobre a beleza feminina. E claro que hoje eu não poderia escolher uma pessoa melhor do que ela para estar conversando conosco sobre esta beleza que tanto ela sabe exaltar, que é a doutora Mariane Assis. Mariane Assis é uma doutora, ginecologista, obstetra, mas me perdoe, é antes de tudo minha amiga, querida. Amo a família de Mari, o esposo e as filhas. Nós nos conhecemos há muito tempo e para mim, Mari, é uma honra ter você aqui conosco. Não poderia ser outra pessoa, viu? Ô, gente, obrigada. É um prazer também estar aqui, poder contribuir um pouco. E como ela mesma disse, não só por ser a encantar, por ser realmente como é que eu posso dizer, um projeto maravilhoso, mas por ser minha amiga, por ser uma minha irmã, uma pessoa de dentro da minha casa. Prazer é o meu. Pois é, então, olha só. Nós sabemos que para o casamento, que é aí onde nós trabalhamos, existem vários fatores em que os noivos se preocupam. Mas, Mari, existem muitas coisas que a gente precisa se preocupar antes do casamento, né? E que são tão importantes quanto a qualquer contratação de qualquer fornecedor. E muitas vezes são esquecidos ao longo do tempo. E por isso que eu queria você aqui hoje, para que nós pudéssemos aí mostrar para essa mulherada o quanto elas são importantes e o quanto é importante pensar e valorizar a saúde da mulher, não é? Conta aí, Mari, pra gente. Olha, a princípio, dentro dessa proposta da preparação para o casamento, né, onde é que entra a minha parte? Então, ginecologista muitas vezes é médica antes de mais nada, é aquela médica que toda mulher tem uma certa obrigação e um certo compromisso de ir todo ano. Então, às vezes a gente passa um pouco até da área da ginecologia, fica um pouco psicóloga, fica um pouco terapeuta, fica um pouco de cada coisa. Mas a princípio é muito importante que antes do casamento, o casal, a mulher e o homem, eles tenham essa rotina de exames propostos para poder fazer e ver se está tudo bem com a saúde íntima feminina e também com a saúde masculina, por que não, né? Ali o casal está se formando, está se propondo uma nova família, né? Então tem que ver, avaliar a saúde reprodutiva, né? Se está tudo bem. Então nós temos exames desde a rotina bioquímica normal, hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeos, hormônios da tireoide, até ultrassom pélvica ou transvaginal, dependendo se a pessoa tem já vida sexual estabelecida, e coisinhas mais íntimas, citológico, coisas assim. Eu tô me lembrando aqui de novo do pato, porque depois de Mariane vai ser de novo difícil eu falar. Porque tu fala muito bem, com muita propriedade. Aí eu fico, meu Deus, e agora? Eu fico intimidada com a presença da ilustre. Gente, vocês estão falando sério, pelo amor de Deus. Minha gente, eu falo bem, sério mesmo, pelo amor de Deus. Tá gravando isso? Muito bem. Então, um dos motivos de trazer Mari nesta tarde é porque Mari, ela é uma pessoa que ela é conhecida pelas mulheres como uma doutora muito humana, como alguém que cuida com muito carinho de todas as fases da mulher, seja ela fase gestacional ou não, e que não vê aquele momento só como um paciente em que está te trazendo um retorno lucrativo. E Mari, realmente, esse contato, essa história que você cria junto com as tuas pacientes, eu acho que elas fazem diferença tanto no teu trabalho quanto na vida delas, não é? Olha, a princípio, cada paciente, por mais que é uma coisa natural, assim, aquilo sempre foi assim, seja onde eu estiver, seja no consultório, quem me conhece do ISE, quem me conhece do SUS ou do ambiente particular,
mas cada paciente eu gosto muito de conversar com elas e entender. Hoje a gente tem uma quantidade de mulheres com problemas de ansiedade, com problemas que fogem um pouco da área ginecológica, né? Então que a gente tem que entender e poder fazer parte da intimidade daquela mulher, né? E o casamento, ela assumindo aquele compromisso, né? Uma coisa que hoje a gente tenta, por exemplo, particularmente aprofundando mais na espiritualidade, né? Aprofundando mais na minha religião, que sou católica, a gente entende a importância do sacramento, entende a importância daquele compromisso e quer contribuir para aquela mulher poder assumir aquele compromisso e seguir em diante, né? Viver uma vida plena e feliz. E também oferecer isso a seu marido, né? E para isso a gente tem que fazer parte dessa intimidade, né? A gente tem que poder entrar um pouquinho na vida dela, fazer que ela se desarme de muitas coisas. O mundo polui muito, né? A cabeça da gente, as músicas, as televisões e tudo mais. E aí a gente tem que fazer um pouquinho para poder contribuir para essa família, né? Para gerar uma família feliz. E aí você falou algo muito importante, que é a intimidade. As pessoas, elas te confiam a intimidade delas, não é? Tem coisas que eu acredito que se fala com a ginecologista que não se fala com mais ninguém, né? E teoricamente deveria ser assim. E coisas, inclusive, que são bem particulares, que não tem nada a ver com o teu papel ali naquele momento. Assim, eu atendo também muitas adolescentes, né? Muitas meninas que procuram e que eu tenho que aproveitar aquele gancho de qualquer maneira, porque hoje a jovem, a adolescente que procura, se ela tiver uma informação errada ou se ela procurar um caminho errado, aquilo pode gerar problemas para ela para sempre, né? Então a gente tem que aproveitar cada momentozinho para cativar aquela pessoa e gerar confiança, né? Então ela me confia muita coisa, me confia a sexualidade dela, me confia os filhos, né? Me confia uma menopausa que está sendo ali, que está gerando problemas, me confia muitas coisas do casamento. Então, com certeza, é uma intimidade que eu tenho que fazer valer a pena, né? Essa confiança. E aí é muito importante também a mulher, quando vai te procurar, ou quando procura um ginecologista, saber o profissional que está procurando, justamente por isso, porque tem que gerar intimidade, tem né? que ter essa conversa. A gente realmente cria uma relação. Então, ainda mais quando é antes do casamento, né? Então, a gente tem que conversar sobre o que ela pensa sobre filhos, o que ela quer em termos de contracepção, qual é vamos dizer assim, qual é a vivência religiosa dela, isso é importante também. Então, ali eu tenho que, normalmente, essas mulheres que vão casar, elas têm essa preocupação, né? Como é que elas vão, num primeiro momento, se elas vão querer filhos, se elas não vão, se ela é virgem ou se ela não é, se ela for virgem, o que ela tem que esperar para aquele momento, como é que ela vai iniciar essa vida sexual dela, dar certas dicas para tornar o momento menos de ansiedade e mais de afeto, né? E aí também até entender até que ponto aquele parceiro, aquele companheiro, aquele namorado, como é que se ele também não iniciou a vida sexual dele, para que ela também possa ajudá-lo, né? E entender a parte dela, né? Se ela for virgem e ele não, vamos dizer assim, às vezes acontece, o homem também entender aquele momento, a importância daquele momento para ela. E você tocou num assunto que é muito interessante, mas que muitas vezes é criado muitos tabus em cima da sexualidade, né? E propriamente as famílias não têm essa como é que eu posso dizer, essa liberdade, não tem essa rotina de conversar sobre a sexualidade dentro de casa. Verdade. Muitas mulheres aprendem a sexualidade com amigas e não com as mães. Verdade. E é outro ponto que é bem interessante, porque muitas pessoas, elas nem conversam muito sobre sexualidade com o seu parceiro. E às vezes até tem uma vida sexual ativa, mas nem se conversa sobre sexualidade, sobre o que é que eu sinto, sobre esse momento que tem sido pra mim. Verdade. Eu acho que a gente tende a ter uma sexualidade desregrada, né? O mundo ensina muito isso pra gente, então tem que ter muito cuidado, até na criação das filhas mulheres, né? De qualquer maneira, dos homens também, para que saibam a importância da sexualidade bem vivida. Então eu tento resgatar um pouco essa importância,
conversando com elas sobre, sentindo até que ponto isso, qual é o papel, né, disso na vida delas. Às vezes, quando eu tenho jovenzinhas, as mães vêm também e a gente acaba incluindo um pouco as mães para quebrar um pouco esse gelo, né? E tornando o momento mais fácil para as duas. Porque as mães, nós como mães de filhos mulheres, né, a gente tem um pouco de receio de tocar nesse assunto. Então eu acho que particularmente eu conto muito com a ajuda, por exemplo, da minha comunidade hoje em dia, né, da Obra Nova, para tentar incluir esse assunto de uma maneira mais, não vou dizer mais correta, mas para ensinar uma sexualidade mais segura, né, para minhas filhas. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista médico, eu tento fazer com que elas entendam que elas não tenham as influências para entrar nessa vida sexual, né? Para que elas não caiam na precocidade. Então, do ponto de vista, quando elas são mais jovens, é isso. E quando elas vão se casar, a gente tenta, vamos dizer assim, fazer com que elas tenham mais tranquilidade, mais segurança, aprendam a conversar com seus parceiros, né? Aprendam a entender que o tempo da mulher é diferente do tempo do homem. E isso é importante porque muitas vezes até depois do casamento, muitas mulheres têm dificuldade. Tem. A sexualidade, gente, assim, eu acredito que sexualidade e a questão financeira em um matrimônio, e aí eu tô falando porque já sou casada, são dois pilares que são bem difíceis de serem conversados e que precisam estar em equilíbrio. É importante você mostrar para o seu parceiro os seus limites, as suas vontades, muitas vezes até a sua educação, para que o seu parceiro entenda e possa ir acompanhando esse momento. E também, assim, quebrando algumas barreiras, né? Vamos dizer assim, transpondo muros e construindo uma outra realidade. Porque, como eu estava dizendo, o tempo do homem é diferente da mulher. E muitas vezes a mulher, ela fica calada, né? Ela toma uma postura de retração e o homem, enfim, não, né? Então, assim, muitas vezes a gente conversa do ponto de vista de que ela entenda que ela tem que dar importância para aquela rotina bem vivida, né? Porque o trabalho, o estresse acaba tomando conta da relação. Então ela tem que, lógico, agradar ao marido, né? Entender que aquilo é importante para o marido, mas ao mesmo tempo também se fazer por agradar. E para isso ela tem que viver essa rotina de maneira mais suave. Mulher, como eu sempre brinco com elas no consultório, ela costuma ir para o quarto com a feira, a conta, os filhos, todos os problemas da casa, né, junto. Então ela tem que aprender a separar as coisas, né, colocar cada prateleira ali, cada gavetinha no seu lugar e abri-la só quando for o momento certo de cada uma. Mas não é, para isso, não é uma consulta só, né? É para isso que a gente forma uma relação. Para isso, cada vez que ela vem, eu acho engraçado, tem às vezes pacientes que brincam dizendo que eu vim aqui só para conversar com você. só para a gente conversar, porque é tão bom. Então é isso, elas sentirem essa necessidade de realmente às vezes só conversar, de realmente às vezes só quebrar alguma coisa que está incomodando ali na cabeça e não está deixando ela em paz dentro de casa. E esse assunto da sexualidade? Só um minutinho aqui, rapidinho. Tá bom? Fechar essa aqui para o som do carro. Mas tá legal? Tá maravilhoso. Eu tô falando muito, tô repetindo muito, né? Tô falando muito essas coisas que eu não tenho. Não.